Força de arrasto e empuxo. Elas são exercidas por fluidos. Fluido, por exemplo, nós temos o fluido ar. Aí vou botar um exemplo aqui com o carro. Desenhar aqui as janelinhas dele. Então, com carro, com avião, no ar. E água, por exemplo. Então aqui água. E nos outros casos, desenhando o ar. Ar e ar. A força de arrasto, o que é? Por exemplo, esse carro está se movendo para frente. O arrasto é uma força contra esse carro. Então, se eu tenho aqui a força do motor para frente, força do motor. O ar exerce uma força contrária. Então, isso aqui, olha, força do ar, que é o arrasto. Tá? Força do ar, que é o arrasto. E você vai notar o seguinte, existem carros, por exemplo, você pensa em carro de Fórmula 1 ou carros caríssimos, tem o quê? Uma aerodinâmica muito boa para diminuir a ação, né, a resistência do ar contra ele, e assim ele tem um melhor desempenho. Você ter carros, principalmente atualmente, né, o pessoal se preocupa muito com a aerodinâmica, você ter carros com formato aerodinâmico hoje, não é para você correr mais, mas simplesmente você vai ter um carro mais econômico, vai consumir menos combustível, porque tem menos resistência ao seu movimento. Então, força do ar, por exemplo, sempre contrário. Então, aqui nesse carro, não vou desenhar, mas teria vários elementos. A força do motor para frente, força do ar para trás, a força de atrito para trás, força peso e força normal. No caso do avião, a mesma coisa. Ele tem a força do motor empurrando ele para frente, vou chamar só de FM, e tem a força de arrasto, que eu vou chamar de FA, para trás. Né? Naturalmente aqui também existem várias outras forças, como por exemplo a força peso, aí ele não cai por quê? Porque tem também o empuxo, e aí eu vou deixar para falar do empuxo aqui nesse caso. Tá o barquinho aqui, por exemplo, esse barquinho, ele tem quais forças atuando nele? Se ele está sobre a água, a tendência seria que ele caísse, né, afundasse aqui, olha, tem o peso puxando ele para baixo. Por que ele não afunda? Porque existe uma força por aqui que segura, que eu vou chamar de empuxo. Você pode falar, opa, mas não é normal? Volto a dizer, é tudo equivalente. A normal é força de contato com superfície sólida. Se você está num fluido, e aí então passa a ser o quê? Empuxo. É igual aqui o avião. Por que o avião não cai? Porque tem uma força que o empurra para cima. Então eu vou acabar colocando aqui também para ninguém o pessoal achar que eu não tenho, né? Que também tem um empuxo que empurra, que mantém esse avião para cima. E tem o peso dele que puxa para baixo. Então, por que o avião não cai? Porque tem o empuxo, o ar, que é um fluido, que o sustenta ali. A última força que falta falar, né, do meu planejamento aqui é a força elástica. Então vamos dar uma boa simplificada, força elástica. Essa eu vou falar muito superficialmente, porque depois eu irei detalhar melhor essa força em aulas somente sobre ela. Posso pensar, por exemplo, num primeiro caso, onde eu tenho força elástica está relacionado com mola. Então eu vou desenhar aqui, olha, esse símbolo que eu estou desenhando me representa uma mola. Tenho aqui um bloco de massa M. Se por acaso eu aplico uma força F puxando essa mola para frente, o que a mola vai fazer? A mola quer ficar em repouso nesse ponto. Se eu aplico uma força F puxando ele para frente, a mola faz uma força elástica, a gente chama aqui de força elástica, puxando esse bloco para trás. A força elástica ela estará relacionada com alguns outros elementos aqui, como por exemplo a rigidez da mola e o deslocamento que esse bloco pode ter. Vamos supor que o bloco está aqui em repouso agora, então aqui é a posição 0. Quando você aplica essa força F, você o desloca para o ponto X, um novo ponto.
Então, esse deslocamento x, né, vai estar assim, quanto maior a força eu fizer aqui, né, mais eu vou deslocar. Se eu fizer uma força pequena, eu vou chegar até aqui. Se eu aumentar minha força, eu chego até aqui. Então, eu tenho que, para cada distância que eu for andar, ir aumentando essa força. Ela não pode ser constante, eu tenho que ir aumentando a força. Só que quanto mais eu puxo, mais a mola quer trazer de volta. Essa força elástica, ela tem um equacionamento, que, como eu disse, eu vou melhorar isso, né, dar em detalhes depois, e ela é menos Kx, onde o K é a rigidez dela, quanto mais rígido, maior vai ter que ser a força para poder ou comprimi-la ou alongá-la, e X é o deslocamento que eu vou produzindo. O sinal negativo é porque a gente chama essa aqui de força restauradora. À medida que eu puxo esse bloco para frente, a mola puxa ele para trás. E se por acaso eu empurrar esse bloco contra a parede, a mola vai me empurrar ao contrário. Então, força restauradora. Aqui, né, quando a gente fala de física, a gente fica pensando em mola, mas quando a gente for pensar em estruturas, a gente vai pensar o quê? Viga, por exemplo. A viga é uma mola. Você pega uma viga de aço, uma viga de... Vamos pensar em aço, né? Se você aplicar uma força nela, ela vai sofrer uma deformação, como essa mola. Se você aliviar a carga, ela volta. Então, quando você projeta uma viga, você quer que a rigidez dela seja suficiente para aguentar as forças que estão atuando sobre ela, para que ela não sofra uma deformação muito grande e assim prejudique a sua construção, seja ela um edifício, uma ponte, uma torre ou o que seja, tá bom? Então, aqui eu encerro essa revisão de forças, só contextualizando todas, que serão trabalhadas gradativamente ao longo do curso.